Olá, bem-vindos. Tem uma questão com as vivências do Reiki, com as vivências dos sistemas de energia, com as iniciações, com os envios de energia à distância, não só do Reiki, né, de outros sistemas, que é muito interessante, que são as percepções de quem está enviando, de quem está fazendo as iniciações, né, o mestre ou o reikiano. Não é um fato obrigatório, um gato, não é um fato obrigatório que você tenha percepções, que você tenha visões ou insights. Não é obrigatório. Muitos mestres com quem eu fiz iniciações não me relataram nada. Na verdade, alguns até evitaram de fazer isso. Não querem se envolver com isso. Não são todos os mestres que têm essa gama de percepção, né? Esses insights, essas informações energéticas sobre a pessoa que está sendo iniciada. E a mesma coisa serve para quem está enviando o reiki para outra pessoa. Muitos não têm percepção de nada. É uma característica de cada pessoa, certo? E nem sempre é desejável. Nós vamos conversar um pouquinho ainda sobre isso. Mas algumas pessoas têm isso, né? E relatam. Outras pessoas que não têm essas percepções, muitas vezes são o motivo para que elas não tenham é que elas ficam tão focadas no ritual, tão focadas no processo de enviar, que não deixam espaço para a percepção. As percepções estão ali. A conexão energética está criada, a transferência de energia foi efetuada ou está sendo efetuada, e há um canal aberto para se perceber. Porém, muitos não têm. E eu diria também que não é uma obrigação, certo? Às vezes, as pessoas sentem essa necessidade de que o mestre ou que o reikiano tenha alguma impressão e que conte para elas alguma coisa de muito significativo. Importante, né? De muito significativo. Aí você diz, puxa, sentiu a energia fluindo, veio um símbolo do emocional, veio outro que faz uma cura, né, no aspecto espiritual, e as pessoas querem mais, cada vez mais informação. Como se o mestre, como se o reikiano, ou como se um outro terapeuta fosse uma pessoa com muita percepção. Nem sempre é assim, pessoal. Nem sempre funciona assim. Certo? Alguns mestres têm e compartilham. Alguns reikianos têm e compartilham. Mas muda muito de tempos em tempos, muda muito conforme o momento psicológico, muda muito conforme a energia do momento, conforme a complexidade do ritual. Tem, por exemplo, iniciações de alguns sistemas de energia que eu faço uma vez a cada 3, 4 meses. Então, mesmo que eu reveja os passos antes todos, chega na hora, a gente fica muito concentrado nessas etapas, nos símbolos, ou na energia, ou no que fazer, ou quando fazer, ou o tempo certo, que não dá espaço na mente para que a gente consiga perceber o aspecto energético. Quando são atividades mais rotineiras, aí é mais tranquilo, né? Principalmente o envio de reiki à distância, você se coloca na posição de canal, não tenta influenciar em nada a energia e você começa a ter insights. Mas são insights assim que são simples às vezes, que são difíceis de traduzir, né? Você não conhece a pessoa que está do outro lado, você não conhece, não sabe o que ela está passando, mas você se conecta energeticamente com ela. E aí entra um fator muito interessante,
Como é que você traduz essas impressões? Como que você traduz isso? Às vezes você vê uma luz azul. Recentemente, né, fundo azul, luz azul, ficou legal. Aproveitei. Recentemente recebi uma iniciação, tive algumas percepções e tudo, aí terminou. Eu normalmente deito um pouquinho, descanso um pouquinho, depois eu deitei assim, na hora que eu fechei os olhos veio uma luz, realmente um azul cobalto, assim, puxando, mais claro do que, não é tão escuro, mas um azul cobalto. E ficou no quarto todo, e meu quarto é verde. Então, eu, de olhos fechados, eu conseguia ver aquela iluminação, aquela energia. Bem diferente desse fundo. O que significa isso? O que significa isso? Até o momento não sei. Não tenho nem ideia do que significa isso. Então, é muito difícil traduzir, às vezes, algumas impressões, algumas percepções. Temos um gato. Treino, observação são fundamentais, mas também estudo mental é muito importante. Que você estude simbologias, que você estude sobre culturas, que você estude sobre religiões, é muito importante. Tanto o mestre quanto o terapeuta, né, ou quanto um reikiano, apenas um reikiano que não é um terapeuta, porque nós precisamos aumentar o nosso aspecto mental para que ele consiga traduzir melhor essas informações. Símbolos, visões de cores, letras, sensações de frio, de calor, de peso, de cansaço, de alegria, um monte de impressões que a gente pode ter durante um momento desses. Mas nós precisamos aumentar um pouquinho, ampliar um pouquinho nossa mente, para que a gente consiga interpretar. E não podemos ficar muito presos a certos conceitos e a certas crenças. Eu até comentei num vídeo antigo que eu tenho, eu fui ler o tarô, né, fazer uma consulta com o tarô, um tempo atrás, e muito interessante que numa determinada carta lá, tinha um corvo embaixo de uma mesa. A pessoa que estava tirando as cartas para mim era extremamente negativa. Quando ela tirou aquela carta, ela não viu a carta. Ela viu uma galinha preta embaixo da mesa. E a interpretação dela foi péssima, né? Imagina uma galinha preta embaixo da mesa. Eu quietinho, segurando para não dar risada, porque eu conhecia a carta, sabia que não tinha nada a ver com aquilo que ela estava teorizando. Mas, dentro da gama de conhecimento dela, que ela estava acostumada a empregar para interpretar, ela conseguia ver só a negatividade. E ela não conseguia nem chegar que era um corvo. Ela via uma galinha. Então nós precisamos estudar, conhecer outras culturas, e desta forma nós nos conhecemos também. Porque aí nós começamos a interpretar as nossas impressões, que nós temos, os insights que nós temos durante o dia. Que nós temos em vários momentos do nosso dia. Que nós temos em sonhos. E tirando fora, deixando de lado crenças limitantes, preconceitos. Eu já tive vários atendimentos onde veio um preto velho auxiliar. E a pessoa era católica, era protestante, era evangélica, era budista, ou até meio, né, teve um caso de um ateu. Mas estava ali a divindade, o espírito, o mentor, o amparador ajudando. Estava ali.
E aí surge uma outra questão, né? O reikiano, o mestre em reiki, o terapeuta, pode compartilhar tudo? A gente tem que ponderar se vale a pena, né? Porque se eu digo de uma pessoa com algumas crenças assim muito fortes, que tem um preto velho, e a pessoa não gosta de preto velho, eu crio uma situação muito complicada. Então o mestre, o terapeuta, reikiano, precisa ter um cuidado em como que ele aborda a questão, em como que ele fala para o outro a impressão que ele teve. Certo? Às vezes a gente tem uma visão, às vezes a gente tem uma informação. Tem pessoas que são muito sensitivas, muito perceptivas e acessam informações bem avançadas, né? Como é que ela vai falar isso para o outro? As pessoas ficam impressionadas, as pessoas levam as coisas muito a sério e tentam traduzir aquilo para a vida, para o dia a dia, de uma maneira muito séria, muito pesada. Então a gente precisa tomar cuidado sobre o que falamos, como falamos e no momento que nós estamos falando. Durante os meus envios à distância, durante as minhas iniciações, eu sempre tenho percepções. Vão desde simples fluir de energia, ou não fluir, até quando flui para o emocional, para o físico, para o mental, para o espiritual. Às vezes eu tenho percepções no corpo, uma dor nas costas, uma dor no joelho, uma dor na cabeça, um lacrimejar. Então, à medida que eu fui me conhecendo e me interpretando, eu comecei a descobrir qual é o meu padrão, como é que eu funciono. E com base nisso, eu consigo passar para a pessoa que está recebendo o que ela pode estar também passando naquele momento, né? Mosquito. Mas são coisas muito sutis, muito pequenas, muito rápidas. A maioria das vezes eu preciso anotar, porque depois a gente rapidamente esquece. A gente se desconecta daquela energia, desfaz a conexão à distância com a pessoa e acaba esquecendo esses detalhes, né? Então, normalmente eu procuro anotar. Mas nem sempre são coisas assim muito profundas. Para dizer a verdade, raramente são. No geral, são coisas bem pontuais, assim, são momentos, são coisas que dá para perceber, que a gente se permite, né? E dificilmente também eu procuro interpretar, né? Prefiro passar para a pessoa quando eu acho que é apropriado e deixo que ela se observe, que ela interprete essas coisas. Mas sempre com um aviso, né? Não leve para o lado negativo, não limite as coisas, certo? Não limite as coisas, procure ampliar a sua consciência. Um outro exemplo que teve recentemente com relação a rato. Né? Não foi o rato. Desculpe. Urso. Em algumas crenças, o urso é uma coisa ruim. Tem as ursadas. Um abraço de urso é uma coisa ruim. Ou às vezes um abraço de urso é uma coisa boa. Então, eu sugeri que a pessoa se observasse para ver o que significava esse urso. Mas, mais tarde, um pouquinho, passaram algumas semanas, a gente voltou a conversar, e ela me contou que 2 dias depois ela foi numa reunião, não era uma festa, era uma palestra, alguma coisa assim, e ela lembrou do urso. E o que veio do urso para ela naquele momento foi hibernação, recolhimento. E ela disse que ela entrou muda e saiu calada. Ou seja, ela foi para a palestra, para essa reunião, ouviu, observou, aprendeu e foi embora. Ela agiu como um urso que se retrai na época de hibernação, né, que entra para sua caverna e fica quietinho lá. Então, essa pessoa conseguiu relacionar uma coisa com a outra.
E a do rato, já que eu falei no rato, né, para não ficar mal, assim, não ficar feia a coisa, teve também uma situação do rato. E a pessoa estava acostumada também com o rato com um aspecto negativo, como roubando, né, roubando sossego, roubando ideias, roubando dinheiro, roubando comida, alguma coisa assim. E eu falei para ela, observa e veja o que vai ser. Porque o rato, ele tem essa coisa ruim, né, de causar prejuízo, de roubar, de estragar. Mas ele também tem coisas boas. Ele pode trazer para a gente uma informação boa, de cuidado com os detalhes, de percepção de coisas pequenas, de acumular algumas coisas para as dificuldades. Então tudo vai depender de como a pessoa vai interpretar. É importante, eu acho importante que quando um mestre faz isso, quando um terapeuta, quando um reikano faz isso, tem um insight, tem a percepção, que ele passe para a pessoa essa percepção nua e crua. E a pessoa, dentro do seu sistema de crença, dentro das coisas que ela acredita, tenta dar uma interpretação. Evitando fechar, né? Evitando limitar a coisa. Procurando sempre observar. Observar para ver o que acontece. Que é a principal orientação para quem recebe energia à distância, para quem recebe um reiki à distância, ou alguma coisa assim. Observe-se. Veja como que a energia vai fluindo no seu dia a dia. Mais do que a pessoa dizer para ti que veio energia para o teu emocional e tu vai fazer as pazes com teu esposo. Observa como que o teu emocional vai reagir, como é que o teu emocional trabalhou, como é que o teu emocional se portou depois daquele envio de energia. E aí você tira a conclusão. E aí você aprende a se conhecer. Você aprende a ver como você funciona. E aí você começa a aproveitar esses insights que vêm todo dia. Nós recebemos todo dia, constantemente, isso. E aí você aproveita melhor a experiência. Legal? Então, um papinho aí sobre impressões no momento de envio de energia ou de uma iniciação. Era isto. Obrigado a todos, até a próxima.